Agora tem uma boa notícia do Ministério da Saúde para você. Agora tem especialistas. A nova ação do governo federal para agilizar atendimentos e cirurgias. Agora tem mais telesaúde, mutirões, mais consultas, mais cirurgias, novos equipamentos e pacientes do SUS sendo atendidos na rede privada e também aos fins de semana e feriados. Agora tem especialistas, da consulta ao tratamento. Saiba mais, gov.br/agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Olá amigos e amigas, bom dia. Estamos de volta aqui para o nosso pós-jogo da equipe do Floresta que jogou ontem à tarde no estádio Domingão, lá na cidade de Horizonte, contra a equipe do São Bernardo. E o resultado novamente de empate. O Floresta até que poderia contar aí com mais apoio de alguns torcedores da capital, até mesmo de torcedores dos outros clubes, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, aqueles que de fato, quando a sua equipe não está atuando, podem acompanhar outros jogos. E o jogo de ontem seria uma boa pedida para torcedores que efetivamente não são torcedores do Floresta. Mas isso poderia ter acontecido caso o jogo tivesse sido realizado no estádio Presidente Vargas, que até tem um melhor gramado. E ontem o Floresta mais uma vez empatou em casa, não conseguiu vencer, com esforço esmerado, mesmo assim, caiu por terra essa mística que jogar no Domingão é positivo. Seria uma espécie de amuleto o estádio lá de Horizonte, o que não aconteceu novamente, né? Daí porque eu entendo, e é um ponto de vista, e as opiniões são complexas, e não pode apenas prevalecer aquilo que nós dizemos, aquilo que nós queremos transmitir para os torcedores. Não existe verdade absoluta, na minha opinião, mas as críticas que podem produzir algo positivo, elas devem existir. E é nesse sentido que eu quero aqui reforçar esse apoio da imprensa esportiva, da mídia, de outros torcedores, a equipe do Floresta que disputa a Série C, e no seu grupo ainda não aconteceu nenhuma vitória. Nenhuma das equipes venceram. Isso suscita, na verdade, uma sensação de impotência. Já diz a máxima, né? Que o empate sempre suscita uma sensação de impotência. Portanto, eu ainda sou favorável a ideias que ou você vence ou você perde. Às vezes é preferível perder do que ficar empatando constantemente. Não leva a lugar nenhum. Esse é o meu ponto de vista. O resultado que reflete negativamente hoje ainda é o do Fortaleza contra a equipe do Palmeiras. Das três equipes, o único que perdeu foi o Fortaleza. Mas levando-se em consideração que o Fortaleza jogou fora de casa, no campo do Allianz Parque, que é um campo com gramado artificial, tá? Grama sintética, a bola rola muito rápido e o Palmeiras está muito, mas muito mesmo habituado a jogar ali. Eu não quero justificar a derrota do Fortaleza simplesmente a esse fato. Foram fatores que levaram Fortaleza a ser derrotado. Um deles foram as mudanças, as escolhas, na minha opinião, do treinador Palermo, que tem pouco tempo de trabalho, temos que relevar isso, tá? Mas, na minha concepção, Pierre deveria ter sido mantido no meio campo, como volante ao lado do Matheus Pereira,
Matheus Pereira, quando sai do time, a equipe cai vertiginosamente de produção. Repito, a Sacha cometeu um pênalti logo aos 5 minutos. Um erro, duplo erro, né? Não foi só dele, o Pikachu errou também no passe errado. E aí o Sacha vinha de uma contusão, vinha do departamento médico, na minha opinião não deveria ter entrado no jogo. Tá? Comprometeu também. Tá? Portanto, foram fatores negativos. Essa história de massacre do Palmeiras, eu não vi bem assim. Foi uma goleada onde qualquer um poderia ter sofrido, assim como sofreu o Internacional há bem poucos dias. Também perdeu pelo mesmo placar de 4-1 lá no Allianz Parque para o Palmeiras. Mas alguns membros da imprensa, e às vezes eu me apego aqui até uma frase de Nelson Rodrigues que disse, que nós somos criminosos do adjetivo. Tá? Em parte. Não todos, claro. Mas essa história de dizer massacre não cabe no futebol, não cabe no esporte, não cabe num campeonato de pontos corridos que acontecem goleadas inesperadas em outras equipes, né? E eu vejo que a derrota ela desperta no vencido o elan da vitória. E agora é pensar no próximo compromisso, jogando em casa no Castelão contra o Sport Recife, que é o lanterna da competição na zona de rebaixamento, mas que derrotou a equipe do Corinthians. Quem de sã consciência cravava uma vitória do Sport sobre o Corinthians ontem? Tá? Portanto, temos que ter um impulso mais criativo para colaborar, para ajudar e não para destruir ou tripudiar a imagem de uma equipe que já está sofrendo agruras na zona de rebaixamento e às vezes determinados adjetivos não cabem ou substantivos não cabem dentro de um comentário. Esse é o nosso ponto de vista, chamando a atenção para que o Fortaleza possa se reerguer contra o Sport no próximo sábado no estádio Castelão, que o técnico Palermo faça melhores escolhas. Eu vou citar só um exemplo aqui. Fatores negativos levaram Fortaleza a perder. No primeiro tempo a equipe até que poderia ter mudado o curso do jogo, ou até mesmo do resultado, quando o Breno desperdiçou a oportunidade de marcar o segundo gol do Fortaleza. Mas atuações como, por exemplo, a do Pikachu também foi muito pífia. O jogador Marinho, na minha opinião, é um atleta que se entrega muito, que se doa em campo, que deveria ter entrado de início no jogo, tá? Para não só ficar o Fortaleza se defendendo constantemente, oferecendo o campo inteiro para o Palmeiras, e com isso acabou sendo goleado, tá? Falhas individuais aconteceram, para não escolher apenas aqui um bode expiatório e crucificar a imagem de qualquer profissional. Nós não temos esse hábito de fazer críticas contundentes apenas a uma pessoa, apenas a um profissional. Até porque o futebol é um esporte coletivo e quando nós vamos fazer uma avaliação, nós temos que colocar no bojo dessa avaliação todos os componentes e todos os fatores negativos que ocorreram. Tá? Esse é o nosso ponto de vista. Voltaremos com o próximo episódio no pré-jogo do próximo final de semana. Valeu, até lá.